Vinho faz um professor de geografia virar sommelier de campo. Dentro dos estágios do vinho, eu comecei de lá de baixo. Vinho faz um cervejeiro encontrar no tinto a sua eudaimonia. Então esse bem, fim, né, é o que ele chama de eudaimonia. O que conecta esses dois? A família Eloy. Eu costumo falar para os Eloy que eles são pai ou só babá das uvas. Acolhimento e hospitalidade, de fato, ele está impresso no nosso DNA aqui. Legal. Muito bom. Diego, você podia ser coach, né? Você nunca pensou nessa ideia. Monta um curso. Eu acho que o vinho já tá começando a... Eu tô falando um pouquinho diferente, eu acho que... Tô precisando urgente de uma pessoa pra me ajudar, se uma casa vai cair. É um pouco disso. Seus vinhos, suas regras. Sommeliaria não é somente técnica, enoturismo não é somente técnica. Quem começa primeiro leva espinho na cara porque tá abrindo mato. Mas vai ver horizonte primeiro também. 2 caminhos, uma taça, uma família. Quando eu tô com uma dificuldade, eu olho pra videira, todas as dificuldades que ela passa, depois ela faz isso. Isso serve muito de exemplo pra mim. O excepcional, ele não vem de um único ato, mas sim do hábito. O que o vinho faz? Vamos fazer um brinde? Vamos lá? Salute. Salud. Cheers. Cheers. Deixa eu falar uma coisa engraçada. Eu virei cidadão argentino. E tem uma mística por causa disso. Eu sou neto de italiano, não tem nada a ver com a Argentina. Eu fui para lá para estudar, o meu nome é Diego Costa do Maradona, e a data do meu aniversário é no dia da independência deles. E assim a gente começa o episódio de número 10 com Diego, que vem de Dieguito Armando Maradona. Vinho faz um professor de geografia virar sommelier de campo. Vinho faz um cervejeiro encontrar no tinto a sua eudaimonia. Ele vai explicar sobre isso. No primeiro momento eu achei que era edumania, mas não. Ele vai trazer isso, inclusive, porque é estudante de filosofia. E quando 2 caminhos tão diferentes se cruzam na mesma taça, vinho faz história. Eu sou Felipe Vasconcelos, produtor de vinho e fundador da Vinícola Fortuna, e este é o Vinho Faz. Conversas de quem faz vinho sobre o que ele faz. Hoje eu recebo 2 sommeliers que representam uma nova geração do vinho no Rio de Janeiro. Diego Singolani Moreira foi professor de geografia na Baixada Fluminense. Dava aula de dia e virava garçom à noite para complementar a renda. Num desses turnos noturnos, se juntou a uma equipe de sommeliers e nunca mais voltou. Foram 8 anos na Argentina, formações no Brasil e no exterior e a criação de um conceito que hoje define o enoturismo aqui da família Eloy. O ACE. ACE? Atender, cuidar e ensinar. Eduardo, Edu, veio do mercado cervejeiro. Em 2018, um módulo de vinhos num curso de sommelier redesenhou tudo. A paixão cresceu silenciosa até que, pela página Vinhos dos Sonhos, no Instagram, ele conheceu o Diego. O convite veio. E hoje, Edu é sommelier do maior enoturismo do estado do Rio de Janeiro. O que conecta esses dois? A família Eloy. Zé Carlos Filho e Bernardo, que estiveram aqui, inclusive, no nosso primeiro episódio. E uma filosofia compartilhada. O vinho não é para poucos. O vinho é para todos. Vamos abrir o vinho e conversar sobre recomeços, filosofia na taça e o que acontece quando 2 sommeliers decidem que o vinho precisa ser mais simples. Seja muito bem-vindo, Diego. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Prazerzaço. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos beber um vinho? Vamos. Vamos nessa. Vocês conhecem o vinho da família Eloy? E hoje quem serve sou eu. Quero fazer um brinde para esse episódio para lá de especial. Prazerzaço. Esse é o nosso cavalo de guerra. Boa. Enquanto eu sirvo, você poderia explicar esse vinho, Diego, ou não? É o Syrah, uma uva emblemática da dupla poda aqui no Sudeste, que deu muito certo, tem uma identidade muito grande, não só nos vinhedos aqui, mas principalmente na família Eloy. É um vinho que eu sempre enfatizo que ela tem uma identidade muito grande com todo o contexto do enoturismo. Porque além de ser o vinho mais vendido, é um vinho que tem uma identidade muito primária, que agrega muito as características de terroir da nossa região. Muito bom. Já viram que vai ser uma aula esse episódio. Vamos fazer um brinde? Vamos lá? Salute. Salud. Cheers. Cheers. Maravilhoso. Muito bom. Perfeito. E para complementar, Diego, no final do ano, enólogo, é isso mesmo? Enólogo, depois
de caminhar, né, no mundo do vinho. Saber que eu tenho muito orgulho de dizer que dentro dos estágios do vinho, eu comecei de lá de baixo. Isso me forjou, me deu experiência, me deu expertise. Sempre procurando me atualizar, porque o mundo do vinho, ele é constante, tudo muda o tempo todo. Como o mundo, como as informações. E dentro desse contexto, eu prefiro muito me atualizar, aprender mais, entender que eu sempre vou ser um eterno aprendiz, independente de qualquer coisa. Maravilha. Olha, eu separei aqui em alguns blocos, entre o chamado, ou seja, explorar um pouquinho a origem de cada um nesse mundo do vinho, o momento em que tudo mudou para vocês nesse sentido. A gente vai passar aqui pela família Eloy, explorar essa relação que vocês têm com a vinícola Família Eloy, essa chegada, o que significa fazer parte deste projeto, que realmente é um dos mais interessantes hoje no estado do Rio de Janeiro, e já com alcance não só nacional, mas global. Hoje gringos estão vindo aqui beber desse vinho que a gente tem muito orgulho que vocês estão aqui sempre servindo. Tem uma história curiosa que eu quero lembrar do Diego também, que quando começou o enoturismo aqui, antes de estar mesmo servindo, tu estava lá no campo. Eu quero entender um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre a filosofia na taça, o horizonte, um pouco dessa visão de futuro de vocês, os sonhos individuais, o que vocês pensam também sobre o vinho brasileiro. E, claro, falar de enoturismo. Então, para começar, eu queria falar contigo, Diegão. Seguinte, você era professor, geografia, Baixada Fluminense, dava aula ali de dia, como eu trouxe na introdução, e garçom à noite para complementar essa renda. Você lembra o momento exato em que você percebeu que o vinho ele tinha mexido contigo, ou seja, ele te capturou, agora você vem para cá? O que aconteceu? Foi uma noite? Foi o serviço? O que fez o professor de geografia, de repente, desaparecer? A geografia que me levou pro vinho, né? A geografia do vinho é uma matéria. E eu sempre gostei de vinho, tá? E eu lembro uma vez que, não só na Baixada, dei também aula no centro do Rio, na época eu morava na Lapa. A Baixada foi quando eu comecei como professor, onde eu expliquei pra você, um pequeno spoiler, alguns acontecimentos que a gente pode depois mostrar aqui pros que estão vendo a gente. Foi assim, eu sempre gostei de vinho, sempre pratiquei wine bares no Rio de Janeiro, enotecas. Era professor de geografia, gostava muito da cultura do vinho. Houve uma época que o dinheiro encurtou. Eu tive que complementar a renda para pagar o aluguel no Rio de Janeiro, nos apartamentos lá que eu morava. Houve uma conexão. Uma amiga minha na época falou assim: Diego, você gosta de vinho, você é um rapaz que trabalha com geografia, você vai entender geografia muito fácil, geografia do vinho, para os clientes. Vem fazer um teste com a gente, você vai começar como runner e sendo professor de geografia. Com 2 semanas de runner, eu fui para garçom. Com 1 ano e meio de garçom, fui para maître. E com 2 anos e meio nesse lugar, eu virei sommelier assistente. Até que um dia eu falei que meu currículo deveria ser mais forte. E aí eu fiz uma certificação internacional na Asian Pacific, onde eu tirei meu TAER de sommelier profissional. Não contente, eu fui para a Argentina, onde eu disputei uma bolsa de estudos no Centro de Enólogo de Buenos Aires, que é uma das escolas mais antigas de enologia da América do Sul. Lá eu consegui uma bolsa de 30%. Foram 2 anos e meio. Éramos sommelier de campo lá, né? Porque é tudo que eu faço aqui. É sommelier de campo que faz, né? E aí eu me formei. E quando terminou os meus estudos em Buenos Aires, que era para ficar só 3 anos e meio na Argentina, eu falei assim: agora, para onde eu vou? Eu tô formado. Eu estou em uma das mecas mundiais do vinho. Volto pro Brasil? Junto com o dinheiro vou pra Europa? Ou vou pra Mendoza? Foi aí que o universo conspirou, aonde eu recebi um contato de uma empresa de enoturismo bem conceituada na Argentina toda, e precisavam de uma pessoa para fazer operações técnicas de pessoas que iam para Mendoza para fazer enoturismo convencional e aqueles enoturismos relacionados a estudos, negócios. Então eu coordenei, eu tive ali alguns anos de muito aprendizado, de resultados, muita luta, tá? Não foi fácil. Até que um dia houve uma reviravolta de um recomeço na minha vida e de lá pra cá eu nunca mais fui 100% pragmático. Eu acredito que alguma coisa me fez estar aqui hoje pra ajudar nessa transformação toda no vinho do Rio de Janeiro. Muito bom. Eu volto contigo pra gente falar um pouquinho lá da Argentina, o que você traz de lá
aqui para o nosso enoturismo. Agora, passando um pouquinho a palavra para o Edu, você veio do mercado cervejeiro. Em 2018, você fez lá o curso de sommelier, teve aquele módulo de vinhos que você mesmo descreveu para mim que é um redesenho de imagem. O que aconteceu naquele módulo lá que a cerveja talvez não tinha dado para você, não tinha entregado algo que faria mais sentido para você e o vinho te tocou de alguma maneira que a cerveja não te alcançava? Muito me chamava a atenção pela questão parte histórica, né? Sou apaixonado por leitura, filho de professora aposentada. Leitura lá em casa sempre foi básico, né? Regra. E a questão histórica me chamava muita atenção. Apesar da cerveja ela ter essa parte histórica também, mas a do vinho me encantou de uma forma que até então nunca tinha tido, né? Esse tipo de percepção. Então eu vi que encaixava, vi que dava super certo. Já era apaixonado por bebida alcoólica, vinha da área comercial de cervejaria e também via o potencial que o mercado vinha sinalizando, né? Então, eu queria fazer uma transição, né? A gente já estava passando aquele boom cervejeiro da cerveja artesanal do Brasil. E eu falei, por que não inovar, né? E com essa questão da dupla pora que vinha surgindo aqui, um ano depois eu criei a página Vinha dos Sonhos. Essa página era sua? Era minha. Era legal. Eu criei com o intuito de, assim, como por ser filho de mãe professora, minha mãe sempre disse que a melhor forma de aprender é ensinar. Então eu criei a página especificamente para isso, né? Ali eu comecei a compartilhar várias informações. Aproveitei também para comercializar vinho fino seco de qualidade aqui em Areal. Fui pioneiro também, né? Então eu uni o útil ao agradável. E com o tempo as coisas foram acontecendo, né? Depois de pandemia, onde eu tive a oportunidade de degustar muita coisa, experimentar muita coisa, estudar bastante. Até então veio o convite do Diego, né? Em 2024. E eu aceitei e tô aí. Boa. Vamos entrar já nesse detalhe que é curioso. Nos bastidores a gente estava rindo aqui. Eu quero justamente trazer esse lado descontraído, que eu conheço o Diego já há bastante tempo, você também. E como é que foi isso? Me conta essa história do convite do Diego pro Edu. Como é que a gente pode até começar essa história? Eu não sou muito da filosofia de ter que estar tudo perfeito para começar, tá? Eu acho que a gente vai melhorando através da trajetória. E nós demos aqui mais de maluco, não é? O seu Zé, uma entrevista com o Zé Carlos e o Bernardo, eu voltando da Argentina, depois de separações, inflações, e tendo que voltar a recomeçar tudo. Numa dessas entrevistas, seu Zé, que tem uma visão fora do comum, e o Bernardo e Zé Carlos analisando sempre. Zé Carlos falando assim, cara, tem um rapaz lá de Mendoza que não para de encher meu saco, porque ele vai voltar pro Brasil e eu, por minha parte, não queria deixar de trabalhar em campo, com enologia, com enoturismo, com alguma gestão do vinho direto, né? Vamos ter uma entrevista com esse rapaz então. E resumindo a história, Zé Carlos filho falou assim, olha, pai, não tem nada pronto ainda, onde a gente vai encaixar esse menino? Zé Carlos, pai, traz esse menino, deixa ele na lida, deixa ele aprendendo, depois a gente vai ver o que a gente pode fazer com ele. Deram oportunidade, me deram todo o aporte necessário para o momento. Por isso que eu gosto muito de me enfatizar, e não é nenhum tipo de adulação, o agradecimento, tá? Óbvio que é uma troca, mas é uma troca pelo qual eles apostaram em mim primeiro, né? E os resultados vieram, e o enoturismo começou, na verdade, com 2 pessoas debaixo do sol quente, numa cadeira velha, numa mesa quente, e hoje, 2 anos e meio, já são mais de 20 mil atendimentos, com pontuação máxima no Google, nível de excelência em serviço, em didática do vinho. Eu comecei na lida, eu fiquei quase 4 meses aprendendo o que é a dupla poda, desde a parte agronômica, da anatomia da videira, juntando essa parte conexionológica e posteriormente com a questão da sommelieria. Sommelier de campo ele enfatiza muito essas questões relacionadas à enologia também, e isso me fez me desprender um pouco da questão do serviço e mais para a mão na terra, para a mão numa planta de produção, um ensinamento mais global e didático e menos formal naquilo que hoje se identifica como enoturismo da família Eloy. Uau, incrível. E isso mostra... Bom, o Edu vai trazer também mais informações, porque eu já fiz por algumas vezes o tour com degustação com vocês dois, claro, separados, uma hora com o Diego, outra hora com o Edu, e realmente são espetaculares. Eu me arrisco a dizer que é de fato o melhor, não do Rio de Janeiro, mas do planeta, do mundo. Nossa! Sem dúvida alguma. E olha que eu já fui em algumas regiões desse
mundão, seja Toscana, Borgonha, Napa Valley, Mendoza, de verdade, o que eu encontro aqui com vocês fazendo isso é muito amor, é muito carinho, né? Energia solamente. Eu sempre costumo falar, eu gosto de falar, né, que o vinho, ele tem existem agentes no mundo do vinho que querem tornar o vinho uma bebida elitizada. E muito pelo contrário, né? O vinho é uma bebida de origem simples, que tem que unir as pessoas e não separar. Então, junto com essa pegada que o Diego trouxe, né, de fato não formalizar, atrair as pessoas para o mercado e não afastar. Foi interessante que na semana passada, Diego, a gente teve uma visitante aqui, que no final da degustação ela até falou, ela agradeceu, ela falou, olha, eu antes de vir para cá, eu fiquei um dia inteiro em casa estudando qual tipo de vinho, o que era, com o que eu poderia harmonizar. E quando você falou, né, que aqui vocês não tinham formalidade na hora da degustação, que a gente queria que todo mundo ficasse à vontade, ela falou que ela na hora ela ficou muito à vontade de fato, né? O nervosismo foi embora. Ela pensou que ela não ia encontrar isso aqui. E só fazendo recorte, Edu, quando a gente fala de excesso de formalidade, não que a gente usa a informalidade, não, a gente é mais didático. A gente usa o respeito ao vinho, a mística do vinho, mas a gente tem que passar para os nossos clientes que o protagonismo aqui é deles. Legal, muito bom. Interessante, eu sempre comento com o Diego, né? É uma coisa que eu aprendi com ele aqui, porque quando eu cheguei, eu ainda não tinha experiência, know-how com serviço de vinho. Trabalhava na área comercial, comercializei vinho, né, mas na área de serviço mesmo ali na infantaria ainda não tinha esse tipo de experiência, de know-how. E eu pensava então até que no início a coisa era muito técnica. E depois eu fui observando que de fato o principal é você gerar conexão com o visitante, independente de técnica, as pessoas querem se sentir acolhidas de fato. O acolhimento é principal. Antes de qualquer técnica, o acolhimento é o principal. Então hoje, acolhimento e hospitalidade, de fato, ele está impresso no nosso DNA aqui, com tudo que o Diego implementou, né? Então, de fato, a gente conseguiu construir isso, né, Diego? Através dessa forma bem visceral de trabalhar o vinho aqui de uma forma muito simples, né? E menos rebuscada, sem muita liturgia na hora do consumo do vinho e do alimento também. Isso é incrível, realmente. E tanto a informalidade que vocês falam, que a gente vê nesse episódio, quem tá assistindo pelo YouTube já tá vendo isso na própria mesa. Você vê o Diego, ele tá de boné, ele é esse cara. A gente brincou aqui nos bastidores. Eu falei, Tira. Você não vai fazer um episódio de boné? Ele falou, não, tá bonitão, não fiz. Olha a careca. Podia mostrar, não, pra quem tá nos assistindo? Posso. Olha isso. Eu não passei a máquina, a gente gosta de deixar zero. Então, hoje eu resolvi botar um bonezinho. Contra a vontade do patrão, mas hoje ele quebrou meu galho. É esse cara. Ele abriu uma exceção. É simples, humilde e de uma técnica espetacular. Sabe muito e vocês vão conseguir compreender ao longo desse episódio. Claro que é uma brincadeira, mas é justamente isso. Esse é seu DNA. É pra rir mesmo. É pra rir. O enoturismo é pra isso. rir, é alegria. Exato. O enoturismo não é soberba, não é desumildade, não é elitismo. O enoturismo, o vinho uniu a humanidade. E ao decorrer do tempo, a política, o poder separou isso. E o vinho tem que ser desmistificado o mais rápido possível, ainda mais numa tendência nova que é a dupla poda aqui na nossa região. Exatamente. E só para complementar aqui, porque todo mercado ele tem o seu nicho e tem o mercado de massa também. E parece que é muito fomentado como se o vinho fosse só o nicho, né? E não, o vinho é muito mais do que isso. Então muitas pessoas acreditam que toda vez que você vai fazer uma degustação tem que ser numa taça de cristal e tem que ser uma experiência, degustação técnica. E não, o mais importante ali claro, depende da proposta. Por exemplo, se a gente está numa mesa com 10, 15 pessoas, onde o vinho não é protagonista, certo? Ninguém está preocupado em sentir nota de nada, aroma de nada. As pessoas querem se embriagar, né? Trocar ideia. Tudo bem, é um tipo de proposta. Agora, se você está no conforto da sua casa, com seu esposo, com sua esposa, você vai investir um vinho mais elaborado, tá? Onde vocês vão falar sobre histórias, experiências, né? Então aí é uma proposta diferente. Então o vinho não é somente o nicho, né? Ele abrange muito mais. Muito bom. Eu tenho certeza que quem já tá nos escutando e nos vendo já tá entendendo qual é o padrão que a gente tem. E aí, falando aqui pela família Eloy, a gente tá na cave da família Eloy, que fica no Borgo del Vino, em Areal, na Serra do Rio de Janeiro. E esses caras estão aqui na minha frente, são responsáveis, o Diego, o nosso sommelier-chefe aqui, e o Edu, que veio através de um convite, e é justamente nessa conexão que eu quero entrar agora, para entender como é que foi esse convite que o Diego fez pro Edu. Mas só para deixar bem claro, quem vem fazer um enoturismo aqui na família Eloy, que aliás está disponível, a gente vai fazer o merchan, a gente vai falar ali dos horários disponíveis, como mais pro final, mas de quarta a domingo você pode vir fazer um enoturismo, degustar com charcutaria ou com chocolate, ou fazer um menu harmonizado. As experiências são bem bacanas e completas,
Me diga, como é que foi essa ligação? Como é que foi isso de trazer o Edu pra cá, Diego? Bom, isso aí é um problema que acontece hoje no mundo todo, que é a falta de mão de obra qualificada, né? E eu aqui, bom, desafio novo, eu não tinha nada a perder, o único alicerce depois da minha reconstrução foi o profissional, e eu pensei, isso aqui tem que estar intacto, se esse pilar cair, a casa cai. Fizemos, aprontamos. O enoturismo já estava decolando, a gente já sabia que ia dar certo na fase onde eu chamei ele. Antes dele era aquela fase embrionária, né? Mas foi indo. E eu falei assim, meu Deus, o Zé Luan não vai importar um sommelier fera por nada. Pelo menos por agora. Tá começando tudo. Nem sommelier de campo, nem sommelier de serviço, nem auxiliar de não sei o quê. Falei, eu tô... né? Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a garimpar essa galera daí. Alguma coisa deve ter aqui, não é possível. Começou com vinho, deve ter algum maluco que começou a estudar isso aí, ou deu uma de kamikaze pra ver qual é. E aí me aparece ele, nas páginas do Instagram, aquela voz dele de locutor de... É engraçado que ele já... Eu não sei se você lembra, mas você já tinha me mandado mensagem algumas vezes. Tipo, aparece aqui, vem aqui, chega aí pra gente trocar uma ideia, tomar um vinho. Vem aqui tomar um vinhozinho, vambora trocar uma ideia. Teve um dia que eu cheguei, meu irmão, o negócio é o seguinte... Tô precisando urgente de uma pessoa pra me ajudar, se uma casa vai cair. Vem com o que você tem, aqui você aprende o resto. 2 anos comigo, se não fosse ele também, isso aqui não estaria da forma que tá. É engraçado que assim, a gente, agora em abril eu vou fazer 2 anos já aqui com o Diego, e tem gente que se pergunta, né, como que essa, que a gente tem uma sinergia muito interessante, né, de fato. Aí eu falo, né, eu costumo falar, porque deu certo porque a gente de fato é muito antagônico, né. Eu sou um lorde e o inglês, o Diego é como se fosse um filho de Odin, né. Ele é... ofensivo. Ele é bem direto, né? Então a gente consegue, né, Diego, fazer esse toque de bola aí tranquilo. Ele é a brisa, eu sou tempestade. E a gente consegue, né, ter essa sinergia bacana. Como é que é? Ele é Tem mais alguns apelidos? Não, a brisa, a tempestade. Eu chamo ele de Diego Filho de Odin. Tem outro também que você me chamava uma vez que eu não me lembro, mas foi no início. Leão do Borgo. Leão do Borgo? Cara, se você tirar esse boné... É o quê? Leão sem juba, olha lá. Leão faltou só... Olha lá, olha isso, cara. Me lembrou, hein? Leão sem juba. É uma mistura de Lorde Britânico com Filho de Odin, né? O Leão da Selva, né? Leão da Selva. Muito bom. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho agora e fechar essa janela da Argentina. Você foi pra lá, você ficou 8 anos, formou-se por lá, estudou em escolas conceituadas lá dentro e também fora do país. O que a Argentina te ensinou que o Brasil não podia ensinar naquele momento? E o que você trouxe de lá que você aplica hoje no enoturismo da família Eloy? Bom, nesses 8 anos que eu fui pra lá, eu fiz um planejamento comigo de pensar assim: eu preciso ter amizades com brasileiros, mas amizades pontuais, porque eu preciso me agregar nessa cultura, porque a Argentina é uma das mecas mundiais do vinho. Então eu falei assim, eu caio de cabeça, ou é tudo ou é nada. Fui sozinho, juntei as minhas economias, né? Quando eu cheguei, eu fiz amizades pontuais com alguns brasileiros e me introduzi numa cultura bem portenha primeiro. E assim, a verdade é que eu me argentinizei muito. Argentinizou. Até na questão direta de falar com as pessoas. O argentino é muito direto. O argentino é direto, isso soa mal pro brasileiro. E uma das dificuldades que eu tive quando eu voltei é que a gente no Brasil tem percebido isso, a gente tem que tomar cuidado em pisar em ovos na hora de falar, porque pode soar de várias formas diferentes. Mas a humildade não saiu, mas em contrapartida me argentinizei de uma tal forma que eu me introduzi naquela cultura e pensei assim, eu preciso me tornar, pelo menos nesse tempo que eu estiver aqui, um argentino para conseguir tirar de melhor do que eles têm. Porque meu sangue brasileiro, minha genética brasileira, antropológica, ela nunca vai sair de mim. Eu vou voltar um dia pro Brasil e vou me abrasileirar de novo. Então o que eu aprendi com a Argentina é o seguinte: o que é ser parceiro e leal, porque eles, quando são amigos, eles são de verdade, tá? Tirar todo o proveito de conhecimento técnico em relação à uva, porque é uma das mecas mundiais do vinho. Eu tive muito orgulho de, na Argentina, esse tempo todo, eu aí ter conhecido uns 60, 70 vinhedos, tá? Espalhados pelo país.
não só ali, mas na América do Sul também. Ter vários mestres que me ensinaram o que é vinho de verdade, saindo dessa formalidade, como Karim Moussi, Alejandro Birril, Ezequiel Lassul, Santiago Achaval, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, conversar, eles me ensinarem algo do tipo, Cátio Hernandes, enfim, o pessoal da Brasileiros e Mendonça também, o Maicon, Jeremias, Rafael Jesus, Martim Nuim, agradecimentos, e aí aquilo ali foi me preenchendo tecnicamente, profissionalmente, e também eu via lá no enoturismo, tanto técnico quanto de ócio, pessoas que robotizavam muito uma relação com o cliente. E eu juntei o quê? Essa minha coisa de professor, essa minha coisa de suburbano, essa minha coisa de técnica argentina, para misturar tudo e introduzir aqui. E eu acho que foi daí que a gente conseguiu voar. Edu, você diz que o seu maior orgulho é ser sommelier do maior enoturismo do estado do Rio de Janeiro. Você trouxe isso para mim também nos bastidores. Quando você chegou na família Eloy pela primeira vez e viu essa operação de perto, o que te surpreendeu? O que era diferente do que você imaginava? É aquilo que eu já tinha falado com relação a ser técnico, né? Eu pensava que aqui eu ia chegar aqui, a questão técnica ia ser muito mais exigida. Já vim com uma certa segurança, né? Para a questão de sempre estar estudando, pesquisando, me considero um pesquisador também. Então, mas quando eu cheguei aqui me deparei com um cenário completamente diferente. Porque o Diego já falava, cara, não é possível você padronizar relação humana. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, existe sim, de fato, aquelas pessoas que possuem, né, um pouco mais de conhecimento e elas perguntam sobre estrutura, corpo, tipicidade. Só que, assim, 90%, né, Diego? As pessoas querem vir aqui, tirar boas fotos, degustar um bom vinho, ser acolhido, de fato ter uma experiência. Eu costumo falar que eu sou sommelier híbrido, né? Pela questão da cerveja, pela questão do vinho, também sou apaixonado por bebida destilada. Então eu possuo um conhecimento dentro dessas 3 áreas hoje, e com a questão de... Também fui músico durante muito tempo, toquei muito tempo na noite, né? Então, assim, tudo isso acho que criou um tipo de personalidade, né, Diego, aqui dentro do Borgo. E quando você passa pela guiada do Diego ou passa pela minha guiada, são coisas completamente diferentes, né, Diego? A gente aborda de formas completamente diferentes. O Diego mais com essa questão do ser professor de geografia, e eu muito mais com essa questão lúdica, né? Eu sempre falo, né, muito orgulho, né, da forma como eu sou, a questão da história, né, do livro, da filosofia, ser filho de professora. Então eu sou muito mais lúdico na hora da minha apresentação. Então, às vezes a pessoa vem aqui, né, Diego, passa por uma experiência, volta, às vezes passa com o Diego e depois vem sexta-feira, na verdade domingo, né? A gente teve aqui 2 visitantes que passaram a primeira experiência com o Diego e depois vieram comigo e eles falaram, olha que bacana, porque parece que é um único produto, mas com experiências diferentes. Diversificado. Né? Então, para mim o principal foi isso, a questão do atendimento, da relação, e que é muito mais amplo do que só técnica. Sommeliaria não é somente técnica, enoturismo não é somente técnica. É relacionamento, é relação, é conexão, é hospitalidade, é o atendimento, é muito mais do que isso. E muitas pessoas também vêm, muitas não, na maioria... A maioria das pessoas que vem porque gostam de vinho, mas não sabem de vinho. Então, só pelo fato de isso acontecer, isso se torna mais didático, porque eles começam a perguntar. Eles perguntam muito no Aniclass e quando estão provando vinho. E tem uns que vêm aqui que sabem também de vinho, que a gente troca muita informação e troca conhecimento, né? Isso é uma coisa muito boa, essa troca. Isso é ótimo. E tá, assim, explícito, eu não sei. Quem tá só escutando no Spotify, talvez não esteja vendo, né, no olhar de vocês, no brilho de vocês, mas vem na voz também, vocês estão falando, não é pela boca, é pelo coração. Sim, com certeza. Sim. É muito visceral. Não sei, algumas pessoas que trabalham com atendimento, de fato, o nosso trabalho aqui é visceral demais. Porque eu sempre falo com o Diego, né? Às vezes a gente chega aqui, a gente tá sujeito a isso, né? Não é todos os dias, né, Diego, que a gente tá rindo, que a gente tá alegre, contente. Uma vez eu compartilhei com o Diego, falei, Diego, não sei o que acontece, mas muitas das vezes quando eu chego aqui, eu não tô bem, quando eu dou bom dia, boa tarde, boa noite e sigo com a galera, é algo que surge, uma vontade, um tesão de fato de trabalhar, de estar aqui e de fazer esse trabalho com os visitantes, que assim, eu não consigo explicar. Para mim é algo até sobrenatural de fato. É a mística. É uma mística, né? É metafísico isso.
Com certeza. Muito bom. É interessante, né? Muitas pessoas no final da degustação falam assim, cara, o teu olho brilha. Você tá falando, você fala de uma forma muito apaixonada. Independente do nosso dia. Independente do nosso dia. E muitas pessoas, eu posso dizer dezenas, isso me enche de orgulho, não só por mim, mas todo o staff, é que dezenas já falaram assim, eu não tive isso nem na Europa. Isso é um feedback que a gente recebe muito. Muito. E assim, de fato, não é nem por vaidade, né? Mas é algo que surpreende a gente, né, Diego? A gente fica muito surpreso, a gente fica contente, né? Mas surpreende muito, porque você vê, né? Quase 3 anos de enoturismo, a gente recebe esse tipo de feedback. A gente lembra dos nossos clientes quando a gente vê. Desses 20 mil que passaram por aqui. E aqueles que voltam aqui, ó, trouxe meu pai agora, trouxe minha mãe. Sexta-feira teve um que trouxe os filhos todos e ficaram hospedados ali no hotel. Domingo aqui tivemos uma família. Vídeo que eu mandei pra você. Excelente, né? Excelente. O pessoal chorou aqui na mesa, né? Olha que legal. Isso é muito bom. Muito bom. Eu disse, é verdade, reforço, eu fui em vários enoturismos no mundo inteiro e realmente nada se compara ao que vocês entregam aqui. Parabéns mesmo, de verdade, reforço. Diego, você fala em recomeços e reconstrução de vida. Você diz que por predestinação os Eloys apareceram na sua vida e que a visão, a boa vontade deles em apostar em você foi decisiva e que o Zé Carlos pai, ele viu em você algo que talvez ninguém tivesse visto antes. O que ele enxergava? A experiência dele já diz tudo. Não tem... Como um bom velho vinho, ou não, como um vinho mais antigo, talvez? Ele entrega mais, ele sabe mais. Eu acho que... Tem mais profundidade. Eu acho que Deus Baco chegou no ouvidinho dele e falou assim com ele, camarada, eu sei que você é o cara, você é experiente, você é um empresário bem sucedido, mas dá um take naquele rapazinho ali. E foi. Simples e misterioso. Muito bom, muito bom. E apostou. E valeu, a aposta valeu. Valeu, assim... Tá valendo. Porque que acontece, Felipe? Uma coisa é você chegar numa empresa pronta, você fazer uma boa história, sair de lá com uma carta de recomendação. Como aconteceu comigo quando eu voltei da Argentina, fiz um trabalho excelente lá também, voltei com carta de referência, mas mesmo assim, acredito que não era só o suficiente, porque eu não estava chegando aqui com alguma coisa pronta. Eu estava chegando aqui para implementar alguma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer, mas a gente sabia o que ia acontecer. A gente sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não sabia os resultados e nem o caminho. O seu Zé falou assim, irmão, pega aquele maluco lá e bota aqui. E bora ver o que vai dar. E eu também não sabia que ia chegar a esse ponto, mas sabia que alguma coisa iria acontecer. A minha intuição falava o tempo todo. E quando eu voltei da Argentina, eu voltei separado. Final de relacionamento, onde eu perdi muita coisa. E voltei com uma Argentina super inflacionada que não dava nem para fazer economia. Né? Então pensei assim, tudo que eu tenho agora é isso. Então toda a minha força e minha energia vai vir pra cá. Voltei devagarzinho, recomeçando a minha vida. Minha história aqui foi uma história muito bonita. Foi uma história que só quem acompanhou, que é o caso dos viticultores que estão aqui até hoje, como é o caso dos Eloys, como é o caso do Edu, como é o caso das pessoas mais próximas comigo que viram e que até hoje se perguntam assim, cara, vocês conseguiram. E isso é muito gratificante. O que me deixa até... Eu fico contente porque, pelo fato do Diego chegar aqui sozinho, sem ter, né, nenhum familiar próximo, nesses 2 anos, eu acabei sendo, muitas das vezes, alicerce pro próprio Diego, né? Porque todo mundo tem uma hora que você precisa de um apoio, trocar uma ideia, conversar, e eu sempre estive ali, né? E ele nunca teve medo de me procurar, mandar uma mensagem, e a gente vem se ajudando nesses 2 anos, né? Isso é maravilhoso. O homem chora também, né? E a gente precisa de alguém Jesus pra chorar. chorou, né? Exato. A palavra fala. Deus chorou. A gente precisa. Deixa eu te servir. Hoje vocês estão sendo servidos. E aí, o vinho? Maravilhoso. Nunca tomei nada igual. Esse Syrah aí, eu concordo com o próprio Murilo que criou a técnica da dupla poda, ele fala que o Syrah ele encontrou no Sudeste, de fato, o seu lar aqui no Brasil, né? E eu sempre falava com o Diego, Diego, a gente precisa de um Syrah de entrada, porque a gente sofre muito aqui, né, Diego? Janeiro, abril, com calor, então a gente vinha servindo o Syrah 23, corpo médio alto, né, robusto, 15% de volume alcoólico, e veio o Syrah 24, sem passagem por guarda, bem de entrada, ligeiro no paladar, 14% de volume alcoólico. Eu falei, cara, quando o Diego me serviu pela primeira vez, eu falei, cara, é isso que a gente precisa. Então, assim, e o que mais me chama atenção no nosso Syrah, falo com a maior modéstia, né, possível, a tipicidade, né, Diego? Quando a gente vai falar de tipicidade,
o nosso Syrah, ele é muito genuíno, né? Ele entrega de fato o que um Syrah precisa entregar. Então, é um orgulho. 24 muito bom. De entrada, Autêntico, apesar certo? de ser de entrada, né? Bem simples, mas ele é grande. O Syrah, não, eu costumo dizer isso nas nossos wineclads, nas nossas sommeliarias. O Syrah não é uma uva de expansão aromática organoléptica intensa, igual uma uva matriz, que é o Cabernet Franc, que é pai de outras espécies, né? Então o Syrah ele se restringe muito às notas genuínas de especiarias, que é da genética do Syrah, mas vem para a América do Sul muita insolação, vai dar antossanina tintura uva, e dessa tintura conotações frutadas. Mas o nosso Syrah tem uma característica muito maneira, e como todos os outros vinhedos, as safras nunca são iguais. Exato. Você lembra do 23? Lembrava muita fruta preta madura. 23 e 24 muito antagônicos. Né? E agora mais fruta vermelha. E se você agora conseguir café. Olha só, exato, café passado. A gente acabou de ver agora. É o que eu falo até com os visitantes aqui. Apesar de ser um Syrah de entrada, primeira, segunda, terceira camada, ele evolui muito, né, Diego? Que a gente sempre comenta. Garrafa. A cada 10, 15 minutos ele muda muito, vai mutando muito em taça. Isso encanta. Porque o pessoal fala assim, um Syrah sem guarda de entrada, bem simples em boca. Como ele consegue entregar tudo isso? A gente usa o decanter. Exatamente. Ele surpreende no nariz, né? Ele surpreende. Vai mudando, vai trazendo. Edu, você trabalha do lado do Diego, né? Quase todos os dias. Ele é o sommelier-chefe, você é o sommelier. Não é fácil, hein? Brincadeira. Como é justamente isso que eu quero saber. Como que funciona essa dinâmica? Vocês se complementam? Você já falou que sim, tem uma sinergia muito bacana. Vocês são antagônicos, cada um pensa de um jeito. Exato. Talvez esse seja o grande ponto. Mas vocês se desafiam muito? O Diego, ele chega a te provocar, a te irritar? Ou pelo contrário, ele te inspira e ele te leva mais e mais pra frente? No início, eu acredito que foi mais, assim, por não conhecer. Então, não tinha tanta afinidade assim, né, Diego? Mas com o tempo... Era mais profissional. Exatamente, era muito profissional. E eu também sou uma pessoa muito séria. Sou muito comedido, resguardado, né? Então, aqui, né, desde o início, o Diego fala que... começou lá na mesa medieval, embaixo de um sol. Então, assim, a gente foi ganhando, né, estrutura pra gente ir crescendo. E dentro disso a gente teve vários desafios. E dentro desses desafios, né, eu fui provando a minha capacidade, meu caráter, o tipo de pessoa que eu era. Aí sim o Diego foi encontrando uma forma de identificação. Um irmão. Exatamente. Então foi no decorrer. Eu costumo falar, já falei com ele que até na própria filosofia, na ética, a metafísica, na verdade, Aristóteles fala sobre substância. Substância é aquilo tudo que alicerça todas as outras coisas. E aqui, de fato, não só na nossa parceria, né? A gente conseguiu, de fato, construir essência. Essência é conjunto de propriedade. A gente passou, nesses 2 anos, nesses quase 3 anos de enoturismo, a gente passou por praticamente todas as fases que uma empresa, ou quando você está iniciando um projeto, ela deve passar por todas as dificuldades. Então, você vem para o Borgo hoje, não é só a questão da arquitetura lúdica da Itália. Você que, de fato, vive o vinho devido a tudo isso que a gente passou e a gente foi construindo. E nisso, né, Diego? Costurando. Cara, isso tá indo legal, isso não tá indo legal. A gente tentava para conversar, o que a gente pode melhorar. E foi assim, né? A sinergia louca. Eu sou incentivador de pessoas, Felipe. Como eu fui muito ajudado nessa vida, eu fui forjado na dor para conquistar as minhas coisas, para crescer como ser humano, né? Eu tive vários incentivadores que passaram pela minha vida. Então, eu também sou um incentivador. Quando eu vejo uma pessoa que ela tem um tino para alguma coisa, isso é coisa de professor, nunca vai sair de mim, eu procuro apostar. Há decepções, há acertos, mas eu prefiro errar 10 e pelo menos acertar 3. Esses 3 vão se multiplicar, vai ser 30 daqui a pouco. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, falou assim pra mim, cara, tu não vai ficar um mês aqui com esse cara. Aqui comigo até hoje, eu sou muito incentivador, eu sou muito vibrante. Você se define como um estoicista, certo? Sim, sanguíneo. Diz que a vida é e sempre será de luta e que dores, perdas, frustrações te forjaram a ser forte. Você falou disso e, ao mesmo tempo, sua filosofia do vinho é muito poderosa. Você trouxe, novamente, eu vou reforçar que eu acho muito interessante que o vinho uniu civilizações, a política e o elitismo separaram. E você
tá unindo de novo essas pessoas, independente da classe social, raça ou status. Quando você tá diante de um grupo aqui de visitantes que nunca tomou um vinho na vida, como é que você coloca essa sua filosofia pra fora, ou seja, na prática? O que você faz de diferente de um sommelier tradicional? Você de tradicional não tem nada. O que eu faço? Simples. Deixo ele sentir as sensações e ensino o ABC. Enquanto na mesma mesa tem um enófilo, um sommelier profissional, que eu tenho que fazer uma regra de 3, uma fórmula de Bhaskara. 1+1 para quem está começando e a maior fórmula do mundo para quem já é consolidado. E no vinho, 1+1 nunca serão 2. Não, é infinito. 1+1 é infinito. Boa. Sempre será. Isso é muito bom. De fato, tá criando um conceito. Conceito. Edu, você diz que a excelência não vem de um único ato, mas do hábito. Isso também é Aristóteles. Eu acho que o vinho já tá começando a... Eu tô falando um pouquinho diferente. Acho que é o segundo episódio que eu tô gravando hoje aqui. Eu já percebi que eu, em 2, 3 palavras, eu vinho bom, você vai bebendo. Vamos lá. Aí, não é pra cortar não, tá? Isso é pra manter, é só pra mostrar a qualidade do vinho. Você diz que a excelência não vem de um único ato, mas do hábito. Isso também é Aristóteles. Qual é o hábito diário, pequeno, mas invisível que você pratica aqui no enoturismo e que faz diferença no resultado final? Talvez aquele detalhe, sabe, que ninguém vê, mas que muda tudo. O bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu posso ajudar? A gente vai resolver, a gente vai dar um jeito, né? Todo mundo vai sair alegre, feliz e satisfeito daqui, né? Independente de qualquer problema que a gente chegue aqui, às vezes com problema de fora, ele fica lá na cancela, lá no início da vinícola. Então isso é o que... Porque eu falo, apesar da gente ter uma mídia social forte, né, que faz a propaganda, né, do empreendimento, mas a gente não consegue transmitir via WhatsApp, via Instagram, por exemplo, a experiência que as pessoas passam aqui. Então, o que a gente é muito necessário, eu acredito muito no telefone sem fio. Então é aquela pessoa que sai daqui, chega em casa, conta pro pai, pra mãe, pro irmão, pro tio, pra tia, e a gente vai criando uma carteira de visitantes. Né? Então Daqui a pouco vai ter clube de smiles aqui. Exatamente. Milhas. Porque a gente tem que pensar de forma bem lógica, né? Porque se eu perco toda semana de 2 a 3 visitantes, o que isso representa em um mês? O que isso representa em 6 meses? O que isso representa em 2, 3 anos? Então, a gente coleciona visitantes. A gente só entrega a excelência. Então, a gente não quer que ninguém saia daqui insatisfeito, feliz, e através disso, criando conexão, né, com hospitalidade, com acolhimento, que é o principal. Eu sempre falo na minha introdução, né? Sintam-se acolhidos. E, de fato, que todos se sintam, de fato, à vontade em casa. Felipe, ir pra casa vendo um cliente insatisfeito é a cabeça pesada no travesseiro. Porque para quem se cobra muito, que é o meu caso, você chegar e dar o teu melhor, erros acontecem, imprevistos também, nós não somos perfeitos, mas a vontade de melhorar, independente das fases da vida, independente das suas dores, dos teus problemas, pelo menos a minha vontade ela é constante. Eu sempre vou querer subir um degrau na vida. E isso é um privilégio de quem trabalha, quem quer crescer honestamente, quem é leal. Eu acho que, nesse sentido, meritocracia deve existir a qualquer custo, sabe? Então, nada dogmático, nada religioso, mas acreditando no metafísico, que não importa a dor e as dificuldades que eu esteja passando, todo resultado vai ter horizonte. E esse horizonte vai ser um horizonte cada vez melhor. Muito bom, eu vou entrar já nesse horizonte. Agora você trouxe um ponto legal, Edu, também, que você fala coleciona visitantes, isso me marcou. Eu faço uma conexão rápida com as notas. Perfeito. No Google, no TripAdvisor, que a família Eloy recebe, e a cada semana realmente surpreende, é muita nota positiva. O que você atribui a essas notas? Exatamente de fato, não padronizar, né, Diego? Relação humana. Cada pessoa que chega aqui, a gente adapta o nosso atendimento à necessidade de cada pessoa. Ao perfil. Só pra quem, segredo, cara. Só quem trabalhou com o público muito tempo, desde novo, em várias espécies, tanto em comércio, fábrica, sala de aula, consultoria, enologia, enoturismo, você consegue ter um feeling e dali tirar uma conclusão mais ou menos. Outro ponto também, que o Diego, a gente estava até conversando isso, acho que semana passada ou retrasada.
Porque a gente aqui no Enoturismo, a gente passa cerca de uma a 2 horas, né, Diego, com o visitante, da hora aqui da introdução até o serviço da última taça. 1 hora não. 2 horas, 2 horas e meia. Então, assim, cara, isso é uma... você tem que ter muita gestão de relacionamento. É diálogo, Felipe. Diálogo. Do início até o fim. Do início até o fim. Aqui a gente... Desculpa, Edu. Não. Aqui a gente tem a padronização de mise en place, de controle, de estoque. Exato. Isso é padronização, é logística. Mas quando se trata de relação humana, não existe uma padronização. Por quê? Porque desde o momento em que o visitante do Enoturismo ele pisa aqui, você vai conversar com ele até o final da experiência dele. E muitos falam da vida, muitos falam das dores, muitos falam das vitórias, das surpresas, muitos falam de vinho, falam de tudo. Muitos choram, muitos saem alegres. Choram de felicidade. Exato, o choro vem também, né? Alegria. Exato. Porque a gente entende, e eu sempre enfatizo isso aqui, que hoje tempo é comprado. Antigamente, antes da globalização, da internet, desse fluxo de informação mais lento, você pegava um tênis no domingo, pegava o carro com a família e ia embora e acabou. Hoje, para você ter tempo para fazer alguma coisa ou se divertir, é reunião de trabalho, ver se tá tudo tranquilo, não responder o WhatsApp, deixar o neto com a avó, entrar no Instagram, Linktree, robozinho e depois se divertir. Então, tempo para mim é comprado. Então, diante disso, a gente tem que tratar o ser humano muito bem. Diante das circunstâncias do mundo. Exatamente. E eu sempre falo a questão do... Você tem que ter uma percepção muito elevada, de fato, para você estar ali na frente. Por quê? A gente tem uma média aqui de 1.400 visitantes mês. Imagina você, sábado e domingo, por exemplo, né, Diego? Alta temporada, sim. Alta temporada. São 3 turmas, sábado e domingo. Então, a gente tem contato com muitas pessoas. Então, do início do tour até o final do passeio, você pega a pessoa no início, às vezes alegre, às vezes triste, né? Durante o percurso ela ganha um pouco de euforia, na hora da degustação ela já está em outro estado emocional. Pitágoras falava muito sobre que existe uma ordem de fato no mundo, e eu acredito muito em vibração. A vibração ela é real, então a gente recebe muita vibração de todo mundo. Então você tem que ter um controle emocional, você tem que ter uma percepção muito elevada para manter aquele padrão por 12, 13 horas, né, Diego? Eu sempre falo, você vai ali atender uma turma com 30, 40 pessoas, você tem que ter campo de visão, você tem que trabalhar o seu campo de visão, você tem que trabalhar a tua entonação para que você possa alcançar todo mundo, a sua postura, porque aqui a gente está em posição de autoridade. As pessoas, eu sempre falo, o mundo ele é formado por dominadores e dominados. E as pessoas, elas chegam aqui, mais de 90%, elas chegam aqui buscando uma orientação. Elas nos veem aqui, de fato, como posição de autoridade. E dessa forma a gente tem que se comportar. Então você tem que manter esse padrão, né, de comportamento durante 12, 11, 13 horas. Então é uma percepção muito elevada. Não é fácil você chegar nesse nível, é muita porrada, né, Diego? Então, de fato, a gente precisa, sim, trazer mais pessoas para dar esse tipo de treinamento, elevar, ter esse tipo de percepção, para que a gente possa, de fato, continuar com essa força de trabalho, fomentando a cultura do vinho, né? Isso é muito legal, porque acontece aqui na família Eloy, esse desenvolvimento não só aqui, em toda a região, onde aqui a gente tem, eu me lembro já de 2 exemplos, uma pessoa que era da obra, hoje está na cozinha já, como quase chefe. A gente teve um que era também do vinhedo, do campo, que hoje já tá como garçom, e por aí vai, e vão evoluindo aqui dentro. Exato. Isso é muito bacana, esse desenvolvimento. Isso é muito legal. Treinar as pessoas. Não é todo mundo que faz isso em pleno 2026. E é o que você faz aqui também, né? Educa, treina. Muito bom isso. E esse é um ponto que, por exemplo, eu que venho do mercado cervejeiro, eu sempre falo que foi um ponto que o mercado cervejeiro não observou. Cultura. Eu sempre falo com o Diego aqui. É um ponto que a dupla poda, ela vem acertando, que é o enoturismo. É você fomentar a cultura e você modificar a percepção de valor das pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa chega aqui, alguns já até perguntam, né, Diego, qual o preço desse vinho? E quando você fala, a pessoa ela fica meio assim, e depois no final do passeio, depois que ela prova, que ela conhece a história, a forma de cultivo, ela entende, a gente modifica a percepção de valor do visitante como consumidor, e ela fala, olha, realmente, de fato, para chegar nessa garrafa, existe um valor muito maior, né, do que simplesmente aqui vidro e um líquido.
tem muita essência, né, dentro dessa garrafa. Existe a parte boa e existe o que está por trás disso. Quer saber lidar com a natureza, quer saber lidar com a relação campo, relacionológica e serviço. Mas vale a pena. Quando você vê uma ovinha crescendo ali, eu costumo falar para os Eloy que eles são pai, eu sou a babá das uvas. Né? Eu vou vendo, ajudando, fazendo as análises sensoriais com o Mário Lucas na hora que a gente tem que fazer as avaliações técnicas lá, vendo a evolução dos vinhos, dando feedback. E esses bastidores, né, onde as pessoas pensam que é algo muito fácil, ela não é. Mas a recompensa é quando isso aqui está pronto. Exato. Eu comento também, gosto sempre de falar com os visitantes que quando você vai provar um vinho, seja na sua casa, seja numa vinícola, seja num evento, a gente precisa ter a consciência, né, do que está dentro, de fato, dentro dessa garrafa. Eu lembro uma vez que eu escutei o Luiz Valduga, né, falando que, por exemplo, você está numa cave ali cheio de barricas, a madeira ela é porosa. Com essa porosidade, ela recebe vibração. Então, o vinho ele está ali dentro da madeira, ele está recebendo energia. Então, por exemplo, numa cave cheio de barricas, onde as pessoas passam ali. Quantas pessoas passam? Pessoas com sonhos, pessoas com dores, pessoas com expectativas, perspectivas. Então, o vinho ele recebe tudo aquilo ali. E depois ele vai para a garrafa. Então, quando você chega dentro de casa, você abre aquela garrafa, você está compartilhando muita história, a essência de todo mundo, desde do cultivo, do plantio, na produção lá na cantina e também o próprio serviço, né? Na verdade, quando você abre uma garrafa da família Eloy, você está compartilhando aqui, né, a nossa história. Muito. A história de todos é bem complexo. É interessante, né? A gente viver o vinho de fato, quando a gente é um consumidor e quando você começa a participar do processo. E seja qual o processo que for, porque existe toda uma complexidade até ele chegar na mesa para o consumidor, para o visitante, a gente passa a ter uma percepção diferente, né? Sem dúvida. Diegão, sobre o horizonte, sobre a sua visão de futuro, você trouxe para mim e é muito legal. Eu vi isso pela primeira vez e trago aqui. Produzir seu próprio vinho com a sua própria identidade. Você que é sommelier, professor, estoicista e enólogo. Daqui a alguns meses, você vai fazer seu vinho. Quando você imagina esse vinho com a sua identidade, o que ele tem? Qual é a alma desse vinho? Espírito. Espírito, força, luta. Vai estar tudo naquela garrafa. Vai ser expressivo. Vai ter uma identidade muito própria. Mesclado com tudo que nós conseguimos fazer aqui com a identidade dessa região. E com certeza, e eu não tenho dúvidas, isso já conversei com o Zé Carlos também, eles vão estar ali do meu lado. Muito bom. O Malbecão, Diego? Malbecão? Segredo. Malbecão. Tem que ter uma pontinha de serrar ali, né? Segredo. Vai fazer sentido. Não. Vamos ver na hora. Boa. Só se tô sonhando por enquanto. Tem que ser Malbec, pô. Vem da Argentina, tem que ser Malbec. Qual é a sua varietal preferida, Diegão? Não existe uma varietal. Existe uma top 5. Top 5? Qual seria o seu top 5? Tem isso? Não. Bom, de modo aleatório, Sangiovese, Malbec, Cabernet Franc, Primitivo. Primitivo? Legal. E falta um. É o Pinot Noir. Pinot Noir? Boa. Você tem, Edu, o seu top 5 ou top 3? Não. Pra mim, depende muito do que cada vinho entrega na taça. Porque terroir, de fato, não tem como você prever, né? Eu tava falando até com um visitante que esse final de semana que a gente vai falar a Pinot Noir, por exemplo. Ela tem vários clones, né? Então eu falar de uma varietal só, de uma forma... Não, eu prefiro o que ela entrega na garrafa. O que aquele vinho em si tá na garrafa ali. Eu posso falar de vinho. Agora de casta, de cultivar, não. Tá. Qual o melhor vinho que você já bebeu da família Eloy? O melhor da família Eloy, Diego. Então, não existe aí, sim, vem esse ponto, o melhor da família Eloy. Eu adjetivo cada vinho com identidade. Esse, por exemplo, eu chamo ele de cavalo de guerra. A maior identidade que a gente tem. Tá? Porque é o primário. É a insolação, é o solo, é a amplitude térmica, é a precipitação, é a videira, tá? É o terroir em geral. Sem intervenção de madeira, tá? Isso aí é a nossa identidade, nosso cavalo de guerra. O 523 é a complexidade. É o gourmet. Tá? É a imponência.
O Syrah reserva a evolução dessa identidade do Syrah primário. Então, o adjetivo, eu sempre apelido um vinho aqui. Sempre, carinhosamente. Cada um pro seu momento. Cada um pro seu momento. É o melhor para cada momento. É o melhor para cada momento. Perfeito. Proposta, depende da proposta, Diego. Depende da proposta. Tudo aqui é mutável o tempo todo. E vem a safra 25, muda de novo. Grande. Muda de novo. E muda um público. Eu tenho percebido também, Edu, nessa... Apesar que, vamos botar assim dentro de uma proporção, que de 20 pessoas que vêm aqui no enoturismo, vamos botar 30. Antigamente, desses 30, 5 conheciam vinho. Como é que é, então? De 30 pessoas que vêm? 30 antes. Acho que eu tô aqui. Em junho eu faço 3 anos. Enoturismo em novembro completa 3 anos. De 30 pessoas que chegam? No primeiro ano, das 30 que chegam, 5 sabem de vinho. Hoje, esse número aumentou. Das 30, 8, 9 e 10 sabem de vinho. Entendi. 30. Então, de 12, 15 para 30%, mais ou menos, das pessoas sabem de vinho. Entre 20% a 25%. Entendi. Estão perguntando mais, estão complexando mais as perguntas. Isso pra gente é muito bom. Mais técnicas. Porque a gente tá vendo que tá evoluindo, que as pessoas estão conhecendo. Isso é gratificante. E o mais legal é trocar informação, pegar o conhecimento deles e a gente poder passar também aquilo que eles não sabiam, sabe? É algo muito, muito... A gente vê uma evolução na parte de serviço, na parte de relação e principalmente na parte de entendimento do brasileiro em relação ao consumo do vinho na região sudeste aqui. Exatamente. A curva do vinho vem crescendo, né? No Brasil. Sim. Enquanto o resto do mundo cai, a gente cresce. Exatamente. Até em contrapartida ao mercado cervejeiro, que vem caindo, né? Você vê as grandes aí, as macros, registrando quase 5% que era de receita do ano passado. E o vinho vem crescendo, ascendendo. Então, a gente percebe isso aqui, né, na ponta, Diego. Edu, você quer fomentar, tá contigo isso, a cultura do vinho através de uma linguagem simples e didática. A gente tá falando sobre isso aqui. O mercado do vinho, ele tem medo de ser simples? Por que tanta gente acha que vinho é complicado? Eu compreendo até por uma questão assim, de sustentabilidade. Por exemplo, a gente chegar nessa taça aqui, existe um custo, né? É lógico que a gente tem que acolher as pessoas que possuem percepção de valor elevada para comprar o nosso sonho. Mas eu acredito que conforme o mercado ele cresce, ele expande, a gente consegue baixar aumentar o acesso na ponta também. Então, você trazer essa percepção de que é um mercado para todos contribui diretamente. Eu lembro aqui uma vez, a gente fazendo a degustação, um casal de franceses do Rhône, a Syrah autóctone de lá, né? E eles falando assim, a degustação lotada, e o casal falando, lá na França, a gente coloca gelo no rosé, coloca gelo no branco, gelo no espumante. Lógico, eles não fazem isso com os ícones. E assim, foi aquele silêncio na mesa, e, assim, o francês falando. Né, Isso quebrou um paradigma. O francês falando. Então assim, aí falou, lá em dias mais quentes, mais frios, a gente pega o tinto, bota na caneca, adiciona cravo, canela e vai pra rua beber. Faz o que a gente chama aqui de quentão. Então, assim, até a esposa dele mostrou pra gente no vídeo, ela dentro de uma vinícola enchendo como se fosse um galão de gasolina, enchendo com vinho, direto do tanque. Então, assim, é essa percepção que a gente quer fomentar, trazer pras pessoas. Porque todo mundo quer participar, ninguém quer ficar de fora. A gente tá numa mesa lá com 10, 15 pessoas, todo mundo tomando cerveja. Aí você chega com a sua garrafa de vinho, automaticamente o pessoal fala, olha lá o chatão. Olha lá o rebuscado, o erudito. Então a gente precisa, até porque eu venho de um mercado que trabalha a cerveja, por exemplo, lager de massa, associa a momentos simples, né, Diego? De descontrair, de futebol, roda de samba, de pagode. O mercado artesanal, ele tem um pouco mais, ele é mais nichado, mas assim, a cerveja ela tem um pouco mais essa pegada popular, né? Então a gente tem que trazer isso pro vinho também. É um pouco disso, seus vinhos, suas regras. E talvez seja isso, um pouco de declaração até de liberdade, né? Sim. Cada um faz o que... Outro dia eu li algo sobre vinho muito legal. Qual é o melhor vinho? Quando perguntaram, qual que é o melhor vinho? É o que você acabou de abrir. Exato. É o que você tá bebendo agora. Esse é o melhor vinho. Exato. Para aproveitar o momento. E a gente vive esse lance que você trouxe muito bem, Diego, do tempo, que estão comprando tempo. A gente fala que não tem como comprar o tempo, claro, numa outra
num outro contexto, no que você trouxe é perfeito. E muita gente está roubando o tempo da gente, os ladrões de tempo, Sim. como, por exemplo, redes sociais, etc. Se a gente não tomar cuidado, nossa agenda tá... Até pra quem se diverte, tá com o tempo sendo tomado ali. Exatamente. Todo mundo vai pegar o celular uma hora. Dependendo do tipo de diversão, nem é uma diversão de fato, né? É. Você tá cumprindo uma agenda. Diego, você, Edu, e o enoturismo da família Loi, sem dúvida alguma, o maior enoturismo do estado do Rio de Janeiro, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Quantas pessoas passam por vocês por mês e como que é essa operação? Ou seja, que tipo de experiência? Quero que vocês tragam mesmo quais experiências vocês oferecem aqui na família Loi. Então, nesses 2 anos e meio de enoturismo, 2 anos e 6 meses, né? Já passaram por aqui aproximadamente 20 mil pessoas. O que acontece é o seguinte, no nosso dinamismo, ele se baseia nesse tripé esse, que é atender, cuidar e ensinar. Então, quando o Edu entrou aqui pela primeira vez, eu falei assim com o Edu, vai ter um tempo que você vai olhar para a cara do cliente e você vai saber o que ele quer. Por osmose, tá? Eu falo e repito isso com todo o nosso staff. Quando você perceber que o cliente vem, você vai ver a expressão dele. Uns vão chegar entusiasmados, outros desconfiados, porque vinho de dupla poda ninguém conhece ainda. Como é que uma pessoa que toma vinho vai poder acreditar que um lugar úmido desse, chuvoso, pode dar voz de qualidade, né? Então a gente quebra esse paradigma, primeiro, fazendo uma introdução do porquê Areal, do porquê Família Eloy, do porquê a dupla poda. E aí a gente dá uma higiene mental no cliente, levando para locais onde eles têm uns takes para tirar fotos legais com paisagens maravilhosas e contando a história de tudo enredo que acontece aqui. Logo depois, a parte mais institucional. A gente tem que explicar sim ou sim, lá na videira, o que é dupla poda, ou de uma maneira mais tecnizada, ou de uma maneira mais didática, ou de uma maneira bem inicial, de acordo com o cliente que está. Dali eles interagem demais, começam a interagir bastante. Logo depois, a gente vem para nossa sala de degustação, faz uma sommelieria, harmonizando queijos, charcutarias, grissines, torradas, patês ou chocolate, e fazendo esse tipo de harmonização, onde a gente explica a justificativa do porquê harmonizar, a graça do harmonizar, e também em relação ao vinho, sobre características sensoriais, sobre as descrições aromáticas e de notas dos vinhos, como eles são produzidos, a forma que é produzido, se é um reserva, se é um jovem, e aí, a gente interagindo e as pessoas perguntando cada vez mais. Muitos clientes já passaram aqui e falaram assim comigo, Diego, você podia ser coach, né? Você nunca pensou nessa ideia. Monta um curso. Monta um curso. Lembra? Monta um você curso. Tem cara de ser coach, que você pode arrastar uma multidão de pessoas. Um detalhe importante que ele falou é o raio-x que a gente passa nos visitantes em cada turma. Então a gente vê que turma realmente a gente pode ficar um pouco mais à vontade, a gente tem que ser um pouco mais formal, tem que ser um pouco mais técnico. Então a gente oferece muito isso aqui, né, Diego? A gente consegue de fato, eu falei acolhimento. Cada pessoa a gente personifica, né? A gente tem que tomar cuidado com o que o cliente está buscando. Exato. Isso o nosso time é ao decorrer do passeio. É ali que a gente descobre o perfil de cada cliente. Não é sentado. Aqui é a consolidação. É mão na massa. Entendeu? É porrada que tira bomba. Direto. Boa. Eu já vou emendar essa pergunta sobre o perfil de quem chega, mas eu queria complementar essa questão das experiências que a família Eloy oferece. Se a gente for classificar da maneira como é comercializador, a gente tem a visitação, o tour com degustação, que é a visitação mais esse tour convencional, tradicional. Além disso, tem o menu harmonizado. Sim. E também esse complexo todo oferece, é um ecossistema, tem um hotel que tem 20 suítes boutique espetaculares, de um conforto incrível. E que, aliás, os finais de semana estão ficando sempre preocupados. Então, se alguém deseja passar um final de semana aqui no Hotel Boutique Vinícola, tem que acelerar nas datas. Isso é maravilhoso. E os hóspedes estão chegando, estão fazendo o tour com degustação. A gente tem, que foi inaugurado agora recente, uma cafeteria, gelateria. Incrível. Todo mundo pedia. É incrível. Ressaca. Quero um docinho, quero um docinho, quero um docinho. Um sorvetinho, Um cafezinho, casa, preciso um do cafezinho, café. um docinho. Já, A glicose.
Sucesso total. Felipe, Inaugurou recente. É muito louco. Às vezes eu falo com o Diego, a gente tá sozinho aqui, ou no começo ou no final do expediente. Eu lembro, eu cheguei aqui, cara, não tinha nada disso aqui. Nada. O hotel tava em construção, né, Diego? O restaurante, aqui a nossa enoteca do lado. Cara, não tinha nada. Não tinha nada. E a gente trabalhando aqui, nesses 2 anos que eu tô com o Diego, você vê, finaliza uma parte, finaliza a outra, inaugura aqui, inaugura ali. E você fala, cara, que loucura, né? Como... É espetacular. É espetacular. É constante. O progresso, o avanço. E vocês fazem parte disso. Exato. Muita parte. Além disso, tem restaurante italiano, também funcionando todos os dias. A Enoteca, que foi inaugurada recentemente, onde você pode vir, inclusive, para tomar uma taça de vinho, comer uma burrata. Despretensiosamente. Um carpaccio. Uma coisa mais informal, mais casual. Viver o vinho de fato. Mais intimista. Mais intimista. E tem também mais formal, tem o Dom Eloy restaurante. Tem também um pouco mais descontraído, a pizzaria, Del Borgo. A piscininha? A piscina? Aí a piscina é uma estrutura pro hóspede, maravilhosa. Tá certo. Que vista, espetacular. Tem um bar higiene da mental. piscina. Eu sempre Boa. falo, ninguém imagina Boa. que você sai da BR, você chega aqui, você vai encontrar esse Um paraíso. A logística ajuda muito nessa mudança de atmosfera, de fato. Exato. É 1 quilômetro e pouquinho da BR-040. É 1h30 do Galeão, do mundo. A gente tá conectado ao mundo. Há 1h30. Daqui a pouco vai estar mesmo. Muito bom. Diego, qual que é o maior desafio? A gente já vai chegando pro final, aliás, a gente vai para um recorde de episódio. Tem 1h10 já, é isso? Que maravilha aí. É papo bom, papo gostoso que flui, bebendo um bom vinho. O cavalo de guerra, não é assim? Batizado pelo Diegão. Você coordena, comanda esse enoturismo, essas experiências aqui. Qual é o maior desafio de manter a qualidade quando a operação cresce? Porque é isso que vem acontecendo. A gente vem crescendo, é nítido o crescimento. Como é que vocês garantem que o visitante, sei lá, número 500 do mês, ele tem a mesma experiência que o visitante número 1? A nossa essência, a nossa filosofia de trabalho e o que a gente prometeu dentro dessa terra para nós mesmos no que nós iríamos fazer. Se nós estamos vendo resultados na nossa frente, é sinal de que ali atrás teve muita luta. E a luta ela não vai parar nunca. Vai ter dor, vai ter glória. Agora, zona de conforto é uma coisa que não é muito da minha filosofia de vida. Eu não sou de dar um passo para trás para dar 2 para frente, não. Eu fico parado para dar meio passo para frente. Diego, como é que as pessoas acham o enoturismo da família Eloy para fazer essa experiência, para visitar? Como é que é? Qual que é a rede social lá? Vinícola Família Eloy no Instagram, né? Família.eloy. Lá você vai ver dentro do nosso link várias opções que vocês podem passar por experiências aqui, desde o enoturismo, que para mim é a porta de entrada, né? O nosso hotel, que tem 7, 8 meses, que é a coisa mais lindinha, assim, intimista e aconchegante por ser boutique, né? Mostra uma imponência no micro, não mostra uma imponência no macro, sabe? Os detalhes, lembrar dos grandes profissionais que estão aqui trabalhando, como a Stephanie, a Simone, o Barcelos, o Christian, o Luan. E se eu esqueci de alguém, pode se incluir aí, desde o almoxarife, serviços gerais, do RH, Matheus Meira da agronomia, o Mário Lucas, todos. Eu acredito que essa equipe ela vai muito longe, cara. Vai. É isso, esse ecossistema todo é feito de gente. De gente, né? E gente boa. Gente boa. Muito bom. E o Instagram do hotel, Borgo Del Vino Hotel, e tem ainda o Borgo Del Vino, O Borgo Del Vino. que aí mostra todo o empreendimento. Muito interessante. Edu, tem algo que você gostaria de complementar? Algum convite especial para quem tá ouvindo? Onde... Bom, sim. Há quase 2 anos aqui, ano que vem, próximo mês, na verdade, eu completo 2 anos aqui. E eu por ser nascido e criado aqui em Areal, eu quero que as pessoas do município, né, venham conhecer o trabalho, até pra gente fazer um redesenho de imagem também, porque as pessoas acabaram, no decorrer do processo, as pessoas acabaram tendo uma percepção um pouco distorcida do que é o empreendimento, né? E é o que eu falei no início, né? O vinho é para todos, de fato, é para todos. E vim aqui, né, ter a experiência aqui dentro, para também ter essa questão do pertencimento, porque isso tá dentro de Areal, tá dentro do nosso município.
é um município, eu costumo falar que Areal é uma fábrica de talentos e pessoas capacitadas. Então, se você for tirar um dia para conhecer pessoas em Areal, você vai ficar espantado, vai ficar assustado, porque a quantidade de pessoas capacitadas e com muito potencial, cara, é muita gente. E assim, cara, eu acredito, eu sempre falo que eu não sei se eu sou muito otimista, eu sou muito otimista, não sei se é um defeito ou uma qualidade, né? E eu acredito que isso vai longe. Se você for pesquisar a história de Bento há 40, 30 anos atrás, é isso aqui. Era um município pequeno com várias vinícolas. A gente tem algumas dores ainda, hotelaria, por exemplo. A gente precisa que empresários do ramo hoteleiro venham para cá para construir hotel com 40, 60 quartos, porque isso vai possibilitar também a expansão, o crescimento. Muitas das vezes a gente recebe, né, Diego, visitante aqui que tem grupo com visitante, com motorista da rodada. E, eu tô em Petrópolis, eu tô em Juiz de Fora, tô em Paraíba do Sul, e as pessoas querem ficar mais à vontade. Então a gente precisa muito disso. E vai acontecer. Só um recorte rapidinho, Edu. Como eu tô há 10 anos, 11 anos na área do vinho, onde eu comecei em restaurantes, e depois eu fui para o turismo, tanto de ócio quanto técnico, e agora eu tô aqui no campo. Então, na cadeia do vinho, já passei por vários locais, e no turismo foi o lugar que eu mais passei tempo, tá? A gente tem que se preocupar com a logística da coisa. Exato. Hotel sem uma rede logística eficiente não anda, tá? Então, serviços de trânsito receptivos direto de aeroportos, integração com agências de viagens e turismo, integração em manutenção de estradas e ruas aqui por parte da política, todo um contexto logístico, todo, não só a questão do hotel, mas a logística no turismo, posso dizer que é mais da metade da coisa que funciona. E para os viticultores também, né? Eu vivi isso no meio cervejeiro. Na verdade, é uma sugestão, uma dica de fato. Invistam no turismo, né? Porque até para você, de fato, ser sustentável, foi algo que vai dar ingresso. Exatamente. É o que vai te garantir escoamento de produção, se escoar a sua produção. Então, investir em experiência no turismo, que foi algo que o mercado cervejeiro, eu acho que deixou um pouco essa parte de lado, porque você precisa mudar a percepção de valor das pessoas sobre o produto, você precisa encantar, você precisa que as pessoas entendam como que você faz para chegar numa taça de vinho, né, e entender que o vinho é para todo mundo, não é só para uma parte, para que de fato você não morra no meio do caminho, não nade, né, e morra ali no meio do caminho. Isso de fato vai te garantir sustentabilidade, sobrevivência e sustentabilidade. Então invista no enoturismo também. Porque o enoturismo, desculpa, recorte, você vai esperar um reserva até eu ficar pronto, uma grande reserva para você pagar a conta no vinhedo? Você vai esperar você ter uma safra maravilhosa para você pensar em exportar seu vinho? E se você tiver uma safra de 10 mil garrafas só, se você botar no mercado, como e-commerce, vai acabar em 4 meses, 5 meses. Então, o enoturismo de experiência, que o enoturismo, só para ressaltar a todos que estão assistindo, ele não é antigo nem na Europa. O enoturismo tem uns 40 anos para cá. Antigamente, você chegava na França, antes desse tempo, você ia lá, batia na porta, perguntava se podia entrar, ele te recebia, sentava... Não, hoje o enoturismo virou uma modalidade, um modal de gestão de vinho. Então, hoje ele está organizado. Na Europa, a gente pensava que tinha 200 anos. Não, é de 40 anos para cá. Né? Que aí começaram a imponência, as experiências, as imersões. Então, eu acho que nesse sentido a gente não está atrasado. Em relação à Europa, de recebimento, enoturismo, acolhimento, arquitetura, proposta. Isso vocês fazem muito bem. Qualidade do vinho, a gente vai evoluir ainda mais. A gente está aprendendo, mas o reconhecimento ele está chegando. As medalhas são a realidade, né? 23 aí, né? Temos medalhas internacionais. Então, o reconhecimento tá aí, né, Diego? Para mim, os melhores vinhos do mundo, sem dúvida alguma, são feitos já na Serra do Rio de Janeiro. Antes da gente falar que o vinho é bom, as pessoas falam primeiro, então, né? Se eu ganhar uma medalha no vinho que eu vou fazer, que eu vier a fazer, eu vou ficar uma semana bêbado de alegria. Ah, muito bom. Vamos lá. Para fechar, eu trago sempre 2 perguntas. Uma, vamos para você, Diego, no primeiro momento. Daqui a 100 anos... Você tá com quantos anos hoje, Diegão? 42. Então, quando você tiver 142 anos... O vinho vai fazer isso, ele rejuvenesce. Acredito também. Tá, mas suponhamos que alguém encontrou uma garrafa de um Família Eloy, ou do teu próprio vinho que você produziu. E você deixou uma mensagem nele. Mas não é uma mensagem assim, eu escrevi e deixei ele no papel. Vai para uma outra dimensão. É o que
tem na alma desse vinho que uma pessoa que vai pegar e vai falar assim, e vai aprender com essa mensagem que você deixou? Eu recomecei aqui. Eu venci aqui. Você pode recomeçar em qualquer lugar. E vença também. Uau. Uau. É possível para todo mundo. É pra quem acredita. Para quem acredita. Lei do movimento, tem que se movimentar. Ficar também ajoelhados, orando o tempo todo, as coisas não acontecem. Oração vem daí, tem ação na Vem da palavra. ação. Boa. Não adianta pedir, tem que ir lá e fazer. É de quem faz. É de quem faz. Vinho faz. Edu, pra você, daqui a 100 anos, uma garrafa. Você vai estar com quantos anos, Edu? Tô com 30, vou fazer 38 esse ano. Então 138, também vai estar junto com o Diego, velhinhos ali. Resveratrol, muito. Isso aí. O tinto tem bastante. Isso aí. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu utilizaria Aristóteles como estudante de filosofia, que o excepcional, ele não vem de um único ato, mas sim do hábito. E é muito oportuno porque a vinha, ela é dessa forma, né? Ela, safra após safra, ela faz a sua parte dia após dia, ela faz a sua parte, ela melhora a cada ano, né? Cada Então, safra. eu lembro, eu assisti o primeiro podcast aqui, o Zé Carlos, não sei se foi o Zé Carlos, se foi o Bernardo, que eles falaram, a mensagem que eu acho que o Zé e o Bernardo deixaram aqui, no que fosse fazer, né, para as gerações, né, deles, da família, que fizesse com excelência. E eu queria complementar isso dizendo que a excelência não vem de um único ato, mas do hábito. Então, dia após dia, procurando, buscando a excelência, a gente chega lá. E o vinho é uma prova disso, né? Ano após ano, ele melhora. A gente vai melhorando e crescendo. Muito bom. E para fechar, a pergunta que leva o nome do nosso podcast. Diego, para você, o que o vinho faz? Tudo o que sonhares, o que idealizares, o vinho, ele une, como eu disse no início, ele uniu civilizações, ele une tudo. Ele une tudo o que é melhor. Durante a história da humanidade, quando foram proclamar uma república, ou fazer uma emenda constitucional, ou unir povos, o vinho estava ali como garantia de solidificação de identidade. Então, o vinho, eu tenho uma conexão mística com o vinho demais, desde os primórdios, quando eu fui trabalhar lá 11, 12 anos atrás. Eu sei que é muito místico, eu sei que existe uma energia ali, é muito sagrado. Qualquer livro que você pega sagrado, a videira está mencionada, desde o Corão, Torá, Bhagavad Gita, a Bíblia, ela está inserida em todos os contextos culturais do mundo, independente de países que hoje têm tradição no vinho ou não. O primeiro registro de uma videira no mundo foi na Groenlândia, quando os continentes eram juntos. Então você vê que o DNA da videira, ela tá ali, ela é disciplina, ela é resiliência. Quando eu tô com uma dificuldade, eu olho pra videira, toda dificuldade que ela passa, depois ela faz isso. Isso serve muito de exemplo pra mim. Muito bom. A videira serve de exemplo de resiliência para você. Resiliência e disciplina. Uau. Sempre vai ser. Essa conexão é muito forte. Para mim também a videira é isso. É símbolo de resiliência, de disciplina. A gente beija ela lá, a uva, abraça. Muito bom. Muito bom. Edu, e para você, o que o vinho faz? O vinho, ele movimenta. Ele movimenta porque eu gosto muito de usar Platão para explicar isso. Porque na teoria das formas, Platão fala sobre o vinho paradigmático, sobre o mundo paradigmático. É uma percepção platônica de um mundo paradigmático. É como se o mundo sensível fosse uma sombra do mundo inteligível. É como se todos os objetos aqui fossem uma cópia de algo perfeito. Então, assim, qual é o vinho paradigmático, né, Diego? Não existe. A gente sempre vai estar em busca, sempre querendo fazer uma nova safra. Então, isso movimenta o mercado. Sempre uma safra nova, sempre querendo melhorar, sempre querendo progredir. E quando que a gente vai chegar nisso? Eu acho que isso não tem um fim. Então, por isso que ele sempre vai estar movimentando, movimenta o mercado, movimenta o consumidor movimenta a vida de todo mundo. Vinho é movimento. Ele faz porque ele movimenta. Né? Muito bom. E ficou uma janelinha aberta, pequenininha, desde o início do episódio que eu anotei. Não é edumania, é eudaimonia. Eudaimonia. No vinho encontrou sua eudaimonia. Explica pra gente esse termo. Eudaimonia significa bem supremo, é o que seria felicidade. Platão fala, Aristóteles, na verdade, ele fala que existem ele cria uma escala de bens, né? São bens intermediários. Por exemplo, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro.
Eu preciso de dinheiro porque eu preciso adquirir bens e serviços. Eu vou adquirir bens e serviços porque eu preciso satisfazer as minhas necessidades. Eu preciso satisfazer minhas necessidades porque eu quero me sentir bem, né? Então esse bem-fim, né, é o que ele chama de eudaimonia. Eu acredito que hoje eu estou vivendo uma fase, um período da minha vida, onde através de um trabalho que eu gosto de fazer, eu vou conseguir encontrar uma renda para que eu possa ter as coisas que são necessárias para você ter uma vida bacana e ter felicidade. Acho que o vinho ele chegou no momento certo. Apesar de eu já trabalhar no mercado de bebida alcoólica, foi uma sorte muito grande, né? Esse empreendimento estar aqui, eu ter recebido o convite do Diego, muitas das vezes eu tô em casa, no meu conforto, eu fico pensando, cara, se esse convite não tivesse vindo? Então, assim, por isso que eu gostei, eu acho muito bacana, eu queria estar aqui no podcast junto com o Diego. Eu acredito que, na verdade, também o Diego é o protagonista aqui, de fato. Ele deve ser homenageado pelo que ele criou, de fato, um produto. Ele implementou primeiro no turismo no Rio de Janeiro, que é algo incrível. Mas eu falei, Diego, cara, eu quero estar lá do teu lado. Vou manter o máximo de descrição possível, porque eu acredito que você, de fato, tem que ser o protagonista ali. Mas eu quero estar do teu lado ali para agregar. Acredito que eu posso agregar, porque a gente esteve do lado, né? Então, cara, é isso. Eu acredito que agora é a oportunidade e eu quero aproveitar, quero abraçar para alcançar a eudaimonia de fato. Felicidade. Muito bom. Gostei demais da conversa. Vamos fechá-la, mas deixa eu te servir, Edu, que você tá sem vinho, não pode terminar. Sem vinho nunca. Não se pode. Diegão, vai? Graças. Diego, eu queria que tu finalizasse aí com a famosa frase, né, que você sempre fala, aqui ai, como é que é? A espírito, como é que é? Acai. Acá é espírito, pá! Muito bom. Muito bom, muito bom. A equipe! Diego Cingolani Moreira, professor de geografia que virou sommelier de campo, criador do conceito ACE, formado no Brasil e na Argentina e a alma do enoturismo da família Eloy. O leão do Borgo pro Edu. E o Edu, o cervejeiro que encontrou no vinho a sua edumania, não, sua eudaimonia. Sommelier que acredita que simplicidade é a maior sofisticação. 2 caminhos, uma taça, uma família. Obrigado por essa conversa verdadeira e tão cheia de vida. Graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui poder contar nossa história, né, Diego? Muito bom. Salute, de novo, um brinde. Salute. Salute. Cheers. Se essa conversa te provocou, não guarda só pra você. Compartilha com quem está buscando um recomeço. Com quem acredita que o conhecimento precisa ser acessível. Com quem sabe que o vinho faz muito mais do que se imagina. Manda um WhatsApp agora, para aí. Manda nas redes sociais, compartilha esse episódio. Se você curtiu, se gostou, dá 5 estrelas no Spotify. Inscreva-se no canal do YouTube. O vinho faz, cresce assim, de mesa em mesa. Até a próxima conversa. Tchau. Mais um brinde? Pô, esse momento precisa, então vamos lá. Eu sem vinho? Sem vinho? Não, eu vou te servir novamente, então. Acabamos com a taça? Com a garrafa? Rapaz, ó, que é o primeiro coisa episódio. boa. Olha isso, cara. Peraí. Hoje é o primeiro episódio que isso acontece, né? Episódio com sommelier tem que ter vinho, né? Nossa, que Muito vinho, né? Terminamos com a garrafa. Amém. Salute. Legal, salute.